Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 67.270 dólares, com ETH próximo dos 3.500 no dia do lançamento dos ETFs Spot. Hoje, meu principal objetivo vai ser mostrar como está sendo esse lançamento, como está o volume, como isso está impactando o preço e também te falando um pouco sobre as probabilidades a partir daqui. Será que com esse inflow chegando dos ETFs, a gente vai ver os mercados subindo ou será que a gente vai ter, igual foi no ETF do Bitcoin? A gente subiu no boato e caiu no fato. Quero te passar a minha opinião. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é em relação a o que a gente pode ter nesse primeiro momento de informação. O que a gente tem por agora é o volume negociado, tá bom? A gente não tem o que é o mais importante para mim, que vai ser a informação dos inflows no ETF, tá bom? Quanto maior o volume, para mim, sim, bom, é um sinal de que a gente vai ter inflows elevados, mas, de maneira bem clara, os inflows são mais importantes e a gente deve ter eles somente no final do, do pregão lá nos Estados Unidos. Ou seja, lá para 5, 6 horas da tarde, a gente deve ver esses dados saindo e eu acho que isso que vai impactar mais o mercado, tá bom? Mas como vocês podem ver aqui, a gente já está tendo bastante volatilidade nesses primeiros minutos de negociação. Tem 1 hora e 9 minutos que os ETFs de ETH foram negociados e até o momento aqui, cara, eu sinceramente estou vendo até bastante volume, tá? Como que a gente pode comparar esses volumes? A gente pode pegar o que foi nos volumes de Bitcoin no primeiro dia e tentar entender quanto que vai dar nos de ETH, tá bom? No primeiro dia, os ETFs de Bitcoin somados deram algo próximo de 4,54 bilhões de dólares, sendo que o ETF da Grayscale foi basicamente 2,29 aqui, né? Mais da metade aí desses dos inflows que a gente teve, né? Então, se o ETF de ETH, cara, se tiver algo próximo a 1/3, metade disso, para mim seria um ótimo sinal, tá bom? Já que o ETH é mais ou menos aí 1/3 do tamanho do Bitcoin, né? Então, seria um lançamento de sucesso, igual foi o lançamento do Bitcoin, beleza? Qual que é o, talvez assim, o problema e por que naqueles primeiros dias o ETF de Bitcoin gerou uma queda no preço? Muito por causa do GBTC, né, que é o ETF da Grayscale, ele já existia em outro formato e agora está indo para um ETF de spot. Isso aconteceu lá no Bitcoin, isso gerou uma pressão vendedora, né? E é exatamente o que a gente tem também quando a gente olha aqui no ETF de ETH, tá? A Grayscale também tem um ETF de ETH, inclusive com 9 bilhões de dólares, tá bom? Nesse ETF. Então a gente pode ver uma pressãozinha vendedora nos primeiros dias, tá? É o que o mercado espera, tá? Então esse ETF aqui, ETHE, é o que deve ter mais volume hoje, é o que deve gerar os outflows e os ETFs que devem gerar mais inflows são o da BlackRock e da Fidelity, beleza? Outro ponto importante, a gente já teve os dados aqui de volume dos primeiros 15 minutos e de acordo com o Eric Balchunas aqui, que é o especialista da Bloomberg de ETFs, foi interessante, tá? Total de 112 milhões de dólares tradeados pelo grupo aqui dos ETFs, tá? Que é muito mais do que normalmente a gente tem em lançamento de ETF, mas é mais ou menos 50% do que foi o ETF de Bitcoin, tá bom? Mais ou menos assim o que eu esperava também, tá? Até melhor, tá? A partir de 1/3 assim do volume, eu já ficaria contente, digamos assim. Ao a gente analisar aqui o próprio ETHA, que é o da BlackRock, e é o que eu acho que vai ter mais volume, tirando da Grayscale, é o que deve ter mais inflow. Vocês podem ver aqui que a gente já teve só nele, ó, 1 hora e pouquinho, 2 milhões de ativos aqui trocados, cada um a 26 dólares, ou seja, 53 milhões de dólares só no ETF da BlackRock aqui nos primeiros 15 minutos, olha só, tinha sido 22,5, ou seja, o volume tá pegando, tá bom? A gente está tendo bastante volume. Eu atualizo, vou atualizando vocês aí ao longo do dia. Provavelmente a gente faz um vídeo à noite também, já que eu espero muita volatilidade hoje, tá bom? Então, para mim, cara, tá bem legal o lançamento por enquanto. O ETH tá subindo aí, né? Gente, ó, até o Bitcoin tá caindo um pouquinho, 0,4, e o ETH tá subindo 1,5. Então, até o momento, o volume me parece legal, o movimento me parece legal, tá tudo certo, tá bom? Lembrem-se, no final do pregão, hoje, lá para 5 horas da tarde,
A gente deve ver esses dados de inflow e esses dados de inflow devem gerar uma maior volatilidade, né? Vamos ver quanto que vai sair da Grayscale, quanto que vai entrar na BlackRock, na Bitwise, na Fidelity. Show de bola? Mas num primeiro momento, caras, show de bola, tá? E aqui, sinceramente, não vai ser o meu objetivo tentar especular se a gente vai cair no fato. Vamos subir no fato, vamos cair no fato. Não. Eu acho que o melhor que a gente pode fazer aqui é continuar analisando os nossos indicadores, o nosso trade system, para estimar as probabilidades de uma maneira eficiente, tá? Então a gente vai fazer agora, usando os nossos indicadores, uma análise do Bitcoin e do ETH. Mas até o momento, resumidamente, caras, tá muito legal o lançamento. Eu acho que o volume tá até melhor do que eu esperava. Levemente melhor do que eu esperava. Show de bola? Legal. Então vamos falar um pouco sobre o Bitcoin aqui, né? Bitcoin, como a gente vem falando com vocês, tendência clara de alta em todos os tempos gráficos agora, fechamento maravilhoso ali no semanal. E nesse momento, o que a gente está buscando aqui, talvez, é uma primeira correção desse movimento, tá? A gente tem uma resistência importante ali na região entre 70 e as máximas históricas, tá? 72, 74 ali. É uma zona meio chata, mas como eu disse para vocês, caras, as zonas mais importantes foram ultrapassadas, então eu estou otimista. Inclusive, nesse momento aqui, se a gente tiver uma retração do movimento no diário, é uma clara oportunidade de compra no Bitcoin, possivelmente um position trade, tá bom? Ou até mesmo uma compra de investimento em várias altcoins, position trades. Então, eu acho que se a gente vê o Bitcoin aqui próximo dos $62.500, é uma compra fácil, tá bom? Desculpe, 62.600, 700. É uma compra fácil pensando num position trade, na minha opinião. A gente estaria retestando uma tendência de alta, um pivô de alta aqui que a gente formou, onde a gente tem os maiores volumes nos locais corretos. Os maiores volumes estão nesse fundinho aqui, sendo que a gente também tem volumes legais quando a gente começou a romper para cima. Então, para mim, isso aqui é maravilhoso. Se a gente voltar nos 62.700, para mim seria uma oportunidade clara de compra no Bitcoin, pensando num position trade, tá bom? Quando eu olho aqui no 4 horas, você fala, pô, Paulo, mas eu não acho que vai voltar nos 62.600. Eu também acho que não, tá bom? Até por isso eu acho que dá pra gente traçar outro Fibonacci aqui, que seria justamente esse aqui, da região de 62.300, onde a gente tem um fundinho importante. 2 vezes a gente parou nessa região aqui. Eu traçaria este Fibo e veria que a região de $66.000 é uma primeira região que a gente já tinha comentado ontem, né? É uma região onde você pode pensar em fazer day trades, ou se você não comprou muito as altcoins, se você não comprou, não aproveitou as quedas, para você olhar em altcoins que caíram mais para potenciais position trades e ou investimentos, tá bom? Então, nesse momento aqui, a gente torce para o Bitcoin no 62.600, mas não acho que é a principal probabilidade. Se ele for no 66, a gente vai olhar para alguns position trades, olhar para algumas altcoins aí. Show de bola? Além disso, no curto prazo, a gente pode destacar que a gente vai ter certa resistência agora, né? Então, a gente tem uma zona meio chata que a gente travou aqui, que é justamente o topo, né? Essa região de $68.500 é uma região que travamos, no curto prazo seria uma resistência, tá bom? Além disso, eu posso traçar este FIBO aqui e ver que a gente está tentando romper 0,618, 67.500 também seria um rompimento interessante aqui, beleza? Se voltar caindo aqui abaixo dos 66 de novo, para mim, de maneira muito clara, uma oportunidade. Até porque, quando eu venho aqui no TRDR e analiso os indicadores de sentimento, eles continuam positivos, tá bom? A gente continua nesse momento com um long short ratio baixo, aqui em 1,17, inclusive ele chegou até ir abaixo de 1, né, caras? Então a gente saiu daquele long short ratio elevado e está num long short ratio bem mais comportado agora, o que é muito bom, tá? Lembrando que todo movimento de alta foi feito com aumento de open interest. Quando a gente começa a cair, o open interest cai. Então, apesar desse último rompimento não ter sido muito bonito, eu acho que era até natural que a gente devolvesse, né? Por causa que não teve muita confirmação. Agora a gente começa a subir e a gente começa a ver uma confirmaçãozinha aqui, né? Parece que ainda carece um pouco mais de open interest entrando, não entrou tanto, mas se continuar subindo com esse open interest subindo, é um sinal de que a gente deve ver os $70.000 em breve, tá bom? Então, para mim, a situação é muito boa. Continuamos com uma divergência bullish no CVD, quando a gente olha os topos lá que a gente estava no 63 e os topos atuais. Beleza? Então, show de bola aqui, a situação muito boa, na minha opinião. Por isso, se for no 66, oportunidade. Se for no 62, grande oportunidade. Show de bola? Para finalizar, falando um pouco sobre o ETH aqui, caras. Então, o lançamento, até o momento, a gente está tendo um lançamento de sucesso, na minha opinião, tá? E o preço aqui tá bem volátil, né? Acabou de ter um volumaço aqui e tal, o maior volume que a gente
teve em bastante tempo, né, então olha só, ó o volume desde lá dos fundinhos, do começo do mês. Então, cara, se a gente vir aqui e romper esse topo, cara, seria um ótimo sinal, seria um sinal de que provavelmente a gente começa um movimento aí, para os 3.800 novamente, para testar aquele topinho que a gente 3.800, 3.900, né, testar aquele topinho ali do comecinho do mês, beleza? Outro ponto importante que eu posso destacar aqui é que depois desse volumão, a gente deixa um suporte importante nessa região aqui entre 3.420 e $3.400. Perder os $3.400 seria um mau sinal no curto prazo, o que poderia dar uma oportunidade no médio, que seria essa retração deste movimento aqui, tá bom? Se o ETH voltar para essa retração aqui, mais próximo dos 3.270, em especial $3.200, para mim seria uma potencial oportunidade de um position trade aqui no ETH, onde você poderia olhar para compras, tá bom? Particularmente, eu continuo no meu long no Bitcoin, 75% no long ainda, a gente já realizou um lucrinho no 60, justamente nesse 67. Continuo 100% longado no meu trade no ETH e continuo 100% longado também no meu trade na Solana, tá bom? Sem contar os outros também que a gente enviou para os membros, mas que não estão na nossa carteira recomendada, tá bom? Então, tô otimista, tô olhando para cima, eu acho que realmente a gente continua numa situação extremamente positiva aqui para o Bitcoin e para o ETH em especial com esse começo animador dos ETFs. A gente fica de olho nessas retrações como potenciais oportunidades. Show de bola? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade, tá? Só para finalizar aqui, deixa aqui nos comentários o que você está achando desse lançamento dos ETFs, se você está otimista igual eu, ou se você está um pouco mais pessimista, acho que a gente vai ter uma correçãozinha. E eu volto aqui, tá bom? Dependendo dessa volatilidade, mas do jeito que tá hoje, a gente deve ter bastante volatilidade, então a gente deve voltar num vídeo mais ou menos ali às 7h30, 8 horas, tá? Pra gente falar um pouco também dos inflows e atualizar o preço. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê.